Shalom, shalom, Malechem. Shalom para todos. É com muita alegria, como eu digo sempre, que é um prazer estarmos aqui juntos e aprendermos mais um capítulo, né, da Torá, que é o povo da vida. Hoje é 21 de Tishrei, do ano 5.702, ou 26 de setembro do ano 2021. Iremos estudar a Parashá Bereshit, sendo que a porção de hoje está no capítulo 1, verso 1, ao capítulo 2, verso 3. No livro de Gênesis, tá? E o nosso Morei já está na sala. E a partir de agora, ele pode ficar à vontade, ok? Agora também. Shalom, shalom, meus amados, prezados Roshim, o Rav Shai, e a todos os Achim, Beachot, Haverim, Behaverot. Para não cometer nenhuma injustiça aí, quero cumprimentar a todos, tá? Sem nominar ninguém aí. Eu gostaria de pedir a permissão do Rosh Shalom para fazer uma breve síntese do que é Vezot Abrahá. Eu sei que nós vamos fazer a leitura muito superficial, por ocasião ali da festividade, não dá para a gente comentar, e eu gostaria de, com a permissão do senhor, tomar essa liberdade e fazer um breve comentário sobre a porção que encerra, para a gente não começar a Bereshit sem terminar Devarim, aqui no Zoom, tá? Ok, pode ficar à vontade, viu? Tá, então vamos lá. Devarim, capítulo 34. Estou compartilhando a tela aqui. É o último capítulo da Torá, né? E agora, por ocasião da festa de Simchat Torá, nós vamos fazer aí o cortejo da Torá, né? O regozijo da Torá, de forma que estudar a Torá, para nós, sempre vai ser motivo de muita alegria, motivo de muita felicidade. Esse é o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade da vida. Nos envolver cada vez mais em assuntos de Torá. Esse é o único sentido da vida. É para isso que nós existimos. É para viver a Torá, é para estar em contato íntimo, bem próximo com Hashem. É para isso. E esse texto que eu vou ler, ele vai dizer exatamente sobre isso, tá? É um texto que é muito emocionante. Talvez poucas pessoas consigam apreender toda a importância desse texto, e que trata dos últimos momentos da vida de Moshe Rabbeinu. Devarim, capítulo 34, verso 4, diz assim: E disse-lhe Hashem: Esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim Moisés, servo de Hashem, morreu ali, na terra de Moab. Eu vou pular a tradução agora, por enquanto. Está aqui. Aqui está a tradução. Verso 6 diz o seguinte: que o sepultou no vale, na terra de Moab, defronte de Beit Peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moshe 120 anos quando morreu. Não se lhe escurecera a vista, nem se lhe fugira o vigor. Eu considero, meus amados, que este último capítulo de Bereshit é
traz, dentre outros pontos, a certidão de óbito de Moshe Rabbeinu. Todos nós, um dia, teremos a nossa própria certidão de óbito. Todos nós. E um dos itens da certidão de óbito é a causa mortis. Está lá, eu tenho guardada comigo a certidão de óbito do meu avô. Está lá, a causa da morte dele, causa mortis, do que ele morreu. E aqui, pela tradução, diz que ele morreu conforme o dito de Hashem. Mas não foi isso, não. Eu tomo a liberdade de interpretar esse texto de uma forma diferente, acompanhando uma corrente judaica que interpreta assim também. Vayamat Sham Moshe, Eved Hashem, Be'eretz Moav, Al-Pi Hashem. Al-Pi Hashem. Aqui está do que Moshe Rabbeinu morreu. Al-Pi Hashem. Ele não morreu conforme o dito do Senhor. Ele morreu da forma mais sublime, da forma mais digna, mais honrosa que um ser humano poderia desejar. Um homem que viveu com tanta intimidade com Hashem teve uma homenagem justa no final de sua vida, quando o próprio Deus, o próprio Criador, veio se despedir dele. E foi assim que Moshe morreu. Al-Pi Hashem. Ele morreu pela boca de Hashem. Os Rahamim dizem que ele morreu pelo beijo de Deus. Foi com um beijo, com a boca de Deus, que ele se despediu desse mundo. Um homem que viveu tão próximo de Hashem não poderia partir desse mundo sem receber esta homenagem, sem que o próprio Criador viesse se despedir dele. E com um beijo, o fizesse adormecer. Semana passada, nós estudamos na festividade acerca de um pedido que Moshe Rabbeinu fez ao Eterno. Falou assim: deixa eu conhecer a tua face, deixa eu ver a tua face. E Hashem disse para ele: não, Moshe, porque no dia que você ver a minha face, você morrerá. E neste dia aqui, meus amados, tem sentido, não? Tem muito sentido, Jonathan, o que você está falando aí. E neste dia, esse... depois de 120 anos bem vividos, em que viveu para Hashem, que cumpriu o propósito pelo qual ele foi criado, para o qual ele nasceu, ele viu a face de Hashem. E mais ainda que isso, essa proximidade foi tanta que o Criador o honrou fazendo isso. Não existe morte mais sublime que essa, meus amados. Não existe. Morte mais linda do que esta. Beijado por Deus. Ele adormeceu. E se nós desejamos ter esta morte, morrer desta morte, como morreu Moshe Rabbeinu, nós teremos que viver como ele viveu. Essa é a mensagem para mim dessa passagem.
que o sepultou no vale. O próprio Deus o sepultou. É um costume, quando nós vamos ao sepultamento de um parente, de um amigo, de alguém que nos é próximo, que nos é querido, que as pessoas mais próximas são aquelas que jogam o primeiro monte de terra sobre a pessoa, sobre aquela que morreu. Isso aqui quem fez foi Hashem, sobre Moshe. Eu não consigo ler um texto desse sem me emocionar, meus amados. Não consigo. Porque é profundo demais. É muito profundo. A tradução empobrece isso aqui. A tradução faz com que isso aqui passe batido. E nós temos que trazer isso aqui. Eu repito, para concluir já esse verso. Se nós queremos ter a morte de um justo, como foi Moshe Rabbeinu, como morreu Moshe Rabbeinu, nós teremos que viver como ele viveu. Já imaginaram? No dia da nossa morte, depois de 120 anos bem vividos, de ter cumprido o Torá, de ter amado o Eterno, ele vir se despedir de nós com um beijo, com um ósculo santo? É maravilhoso, é sublime. E os nossos sábios dizem que o livre-arbítrio foi dado para que cada um de nós pudesse chegar ao nível espiritual de Moshe Rabbeinu. Qualquer de nós, se quisermos, de verdade, nós temos o livre-arbítrio para isso. E o próprio Eterno o sepultou. O amigo mais próximo veio se despedir dele e o sepultou. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Assim eu concluo essa parte. Eu sei que tem muitos assuntos para trás, mas era isso que eu queria trazer. E o verso 10 confirma o testamento, o legado de Moisés, dizendo: e nunca mais se levantou em Israel profeta como Moshe, a quem Hashem conheceu, Panim el Panim, face a face. Face a face. Esse é o nível de intimidade que ele teve com Hashem. Face a face. E com um beijo, pela boca de Deus, ele adormeceu. Que tenhamos este exemplo, que queiramos imitar essa vida que ele teve. Porque a única palavra que eu encontro para isso é sublime. É sublime. É sublime. E agora vamos para Bereshit. Quero ler ou comentar o que for possível aqui, mas sem ter muita pretensão de concluir esse verso, que me é pertinente, tá? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Torá, ela começa com a letra Bet, segunda letra do alfabeto hebraico. E ela começa dizendo quem é o autor. Todo livro traz na sua capa o nome do autor. Todo livro traz na sua capa o nome do autor. A Torá é de autoria de Hashem. O nome de Deus, dizem os Rahamim, que
da primeira letra da Torá, letra Bet, até a última letra da Torá, lá em Devarim, que nós acabamos de ler, o Lamed, ela compõe o nome de Deus. Se alguém quer saber o nome de Deus, é só ler a Torá, do primeiro ao último, da primeira à última letra, sem pausa, sem espaço, e você estará recitando o nome de Deus. Ele é o autor da Torá. E ele começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. A assinatura de Deus está onde aqui? Quero compartilhar com os amados. Onde é que está a assinatura de Deus na Torá? Quantas palavras nós temos no primeiro verso? No hebraico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palavras. Primeiro verso da Torá, 7 palavras. 7 indica na Torá, é um número muito representativo, tá? Ele indica plenitude, indica completude, indica perfeição, indica muitas coisas, o número 7. E o primeiro verso da Torá contém 7 versos. O primeiro verso da Torá contém 28 letras. 4 vezes 7. O primeiro verso da Torá possui 3 substantivos. 3. Elohim, Hashamayim, Haaretz. 3 substantivos. Se vocês quiserem ter a curiosidade de somar depois, o nome Elohim, Hashamayim e Haaretz, vocês chegarão à conclusão de que esses 3 substantivos perfazem o valor numérico da gematria de 777. 777. 777. Talvez, para a maioria, e não seja interessante essas informações que eu estou passando, acho que não são relevantes da Torá, ano após ano, rebobinamos a Torá agora, em Simchat Torá, e recomeçamos em Bereshit. Eu vou dar uma dica para todos os amados. Rebobinem também, quando estiverem rebobinando o rolo da Torá, a sua forma de ver a Torá. Não tem a Torá como uma coisa antiga, arcaica, ultrapassada, mas tem a Torá como uma coisa viva, pulsante, atual. Façam isso. Rebobinem a vossa forma de ver a Torá. Rebobinem também os vossos conceitos estabelecidos pela assimilação, pelo contato com os goim. Rebobinem tudo isso. Quando estiverem rebobinando a Torá, aproveitem para começar do princípio. Como era lá no princípio, em Bereshit. Aproveitem, façam isso. Façam esse exercício. A assinatura de Hashem está em toda a Torá. Toda a Torá contém a assinatura de Hashem. O autor fez questão, cada verso, cada palavra, em cada letra, de deixar a sua marca registrada. Se nós não vemos, o problema está em nós. Se nós não conseguimos ver isso, que cada letrinha da Torá, ela tem uma mensagem de amor de Deus para nós é que temos o problema. Somos nós. Vamos nos esforçar mais, meus amados. Vamos gastar mais tempo com aquilo que de fato é edificante, com aquilo que de fato nos traz regozijo, nos traz gozo, prazer. Essa é a verdadeira vida. Essa é a verdadeira razão de viver. De me conhecer e saber que eu sou Deus, diz o Eterno. Que possamos ter essa proximidade que Moshe Rabbeinu teve, a ponto de receber de Deus esta distinta honra
de ser beijado por ele no dia da sua morte, ser sepultado por ele também. Bereshit, a primeira letra da Torá, Bet, significa casa. Vem da raiz da palavra Bait, casa. Tem muita gente preocupada se existe vida fora da Terra, se existe vida em outros planetas, se há vida inteligente, alienígena, extraterrestre, enfim. Mas a Torá fala da nossa casa. Ela começa tratando a nossa casa. Bereshit bara Elohim, a nossa casa. Vamos olhar para a nossa casa. Vamos cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos próximos. Porque isso, de certa forma, é trazer os céus mais perto da terra. É trazer o reino de Deus. É isso que é trazer o reino de Deus. Gemilut Hassadim é um conceito judaico. O Eterno inicia Bereshit, fazendo benfeitoria, fazendo bondade, cobrindo Adam Arishon e Chava, após eles terem caído, terem pecado, terem mostrado a sua nudez, revelado a sua nudez. E Hashem termina a Torá fazendo Gemilut Hassadim, beijando Moshe e o cobrindo com terra. Começou cobrindo o homem com terra, formando o homem do pó da terra, e terminou a Torá cobrindo o homem com terra. Que nós possamos nos revestir do céu, nos revestir de Hashem, e que ao nos cobrirmos com o talit, que de fato estejamos nos envolvendo com a Shamaim, com os céus. Que dentre outros significados é isso que o talit representa, o céu sobre nós. Não quero me estender mais, eu acho que já é o suficiente. Como eu disse, eu poderia me demorar aqui muito tempo, apenas tratando desses versos. Cada letrinha da Torá, cada letrinha que contém a Torá aqui, ela é a assinatura de Hashem. Eu quero só pedir uma coisa aos amados. Agora, se o senhor quiser até encerrar a gravação aí, pode encerrar. Se quiser interromper a gravação. Eu vou encerrar então, tá? Tá. Faça uma palavra final para quem vai ouvir o vídeo depois. Uma despedida. A palavra final é essa. Vamos nos envolver com a Torá. Vamos rebobinar a nossa forma de ver, de estudar a Torá. Lançar um novo olhar sobre o nosso judaísmo, para que essa proximidade com Hashem ela seja presente, não apenas no 7º dia da semana, meus amados, não apenas no Shabat. Vamos trazer a santidade do Shabat para os demais dias da semana. Porque é muito fácil desligar o celular no Shabat, mas às vezes durante a semana nós nos intoxicamos com aquilo que, por meio do celular, acaba chegando até nós. Santidade também é isso. O Rav Shai comentou no Shabat passado. Santidade é separação. Assim como Hashem separou a água da terra, escuridão de claridade, e tudo foi feito assim, vamos aprender a separar também aquilo que é santo do que é profano e estender essa santidade do Shabat para os demais dias da semana. É isso. Amém. Amém. Obrigado.